mais uma vez aqui, professor Enói, na nossa segunda aula de ciências. Objeto do nosso conhecimento para a nossa aula: teias alimentares. O que é uma teia alimentar? Teia alimentar é justamente aqui a reunião de várias cadeias alimentares em um sistema representativo. Ou seja, na primeira aula, nós estudamos cadeias alimentares. Vocês viram lá. Nós fizemos análise de uma cadeia alimentar aquática e cadeias alimentares terrestres, de seres vivos que vivem na terra e seres vivos que vivem na água. E aqui, a teia alimentar é essa representação aqui, que a professora está fazendo aqui nessa foto. É uma teia alimentar, ou seja, reúne várias cadeias alimentares uma só representação. Aqui é uma representação dessas cadeias alimentares. A reunião dessas cadeias alimentares, se eu pegar aquelas cadeias alimentares que nós estudamos na primeira aula e fazer essa representação, colocar todas elas numa representação como esta, nós vamos ter uma teia alimentar. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro nível trófico. Por isso, tem número primeiro, e NT de nível, N de nível e T de trófico. Então, nível trófico. A árvore e os vegetais. As árvores, os vegetais, as plantas. Aí, esse vegetal, no caso aqui o repolho, serviu de fonte de energia e matéria para o veado, assim também como as plantas. O veado se alimenta de ervas e vegetais. Essa fonte de energia dos vegetais e das ervas que o veado se alimentou, vai servir de fonte de energia e matéria para a serpente. E para quem? Para a serpente não, para a onça. E para quem também? Para o animal pessoa humana, para as pessoas também. Pessoas também se alimentam de carne de veado, é muito gostosa. Só que está em extinção e esse animal está em extinção e é proibida, em muitos lugares é proibida a caça de veado. Depois nós temos aqui a figura do coelho. O coelho, ele se alimenta também de vegetais. Esses vegetais que serviu de fonte de energia para o coelho, que ocupa o segundo nível trófico, vai servir de alimento para quem? Vai servir de fonte de energia e matéria para a serpente, vai servir de fonte de energia e matéria para a onça e vai servir de fonte de energia e matéria para o gavião. Então, esse é um exemplo de teia alimentar. Um só animal, ele serve de fonte de energia para vários outros ecossistemas, para vários outros animais de outros ecossistemas. Aí nós temos o rato. O rato também se alimentou de ervas, do repolho, que comeu também a grania, que é um vegetal. Ele vai servir de alimento para quem? Esse alimento é a fonte de energia e matéria que vai servir para a serpente, vai servir também de fonte de energia e matéria para o mocho, que é a coruja, e o rato vai servir de alimento e matéria para o cachorro. O cachorro que se alimentou do rato, que se alimentou dos vegetais, esses vegetais vai servir de alimento e matéria para o gavião, para a onça também. Mesma coisa é o mocho. Aqui por último temos alguns lugares chamam de fuso. Eu não sei como que chama aí na sua região. Então aqui nós temos esse tipo de inseto, o segundo nível trófico. Ele vai servir de alimento para o terceiro nível trófico na pessoa do lagarto. Então o lagarto vai se alimentar dos vegetais que o inseto herbívoro se alimentou, já ocupando o terceiro nível trófico. Lembrando que quanto mais o nível trófico vai aumentando, menor vai ser o fluxo de energia que esse ser vivo vai obter.
para se manter vivo. Para que ele se mantenha vivo e forte, com força, ele vai precisar se alimentar de outra alimentação. Ele vai precisar procurar outros alimentos para poder ter os nutrientes necessários para que ele possa ter bastante energia para viver. E aqui nós temos a setinha apontando para baixo, são os decompositores. No fim de toda essa cadeia alimentar, essa teia alimentar aqui, se esses animais vêm a morrer, eles vão ser decompostos. Eles vão ser decompostos por quem? Pelos decompositores, pelos fungos, bactérias e outros animais, que vai decompor essa matéria e vai devolver novamente para a terra. Aqui uma outra representação de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Um único ser vivo servindo de alimentação para vários outros. Temos aqui o pássaro que se alimenta do milho e o pássaro vai servir de fonte de energia para a serpente e para o homem, para as pessoas. O rato que se alimentou do milho vai servir de fonte de energia, um rato, para a serpente. E assim por diante. Aqui há o caracol, lesma, ou outro nome que se dá na sua região, se alimentou do milho, que serviu de fonte de energia para o pássaro. O pássaro se alimentou desse inseto e que se fez fonte de energia para ele. Então, concluindo nossa aula sobre fluxo de energia e matéria no ecossistema, analisando as cadeias e as teias alimentares, aprendemos que o Sol ilumina a Terra, fazendo com que as plantas cresçam e se reproduzam. As plantas absorvem a energia do Sol para a fotossíntese, ou seja, reproduzir o seu próprio alimento. Parte dessa energia absorvida pelas plantas, elas gastam para quê? Qual o trabalho das plantas? Para crescer, respirar e para a eliminação de água e CO, que são os gases que as plantas soltam. Gases carbônicos, assim como outros seres vivos soltam seus gases por meio da urina, do suor e outros excrementos, as plantas eliminam a água e o CO, que é um gás carbônico, um gás tóxico. Dessa maneira, quando um animal se alimenta da planta, ela terá menos energia do que ela própria. Então, quando o animal, o consumidor primário se alimentou da planta, a planta ela possui um fluxo de energia maior, porque ela é o produtor, é a principal fonte de energia. Já o animal, o consumidor primário, já vai diminuir essa energia que ele está absorvendo da planta. O segundo o consumidor secundário, vai possuir menos energia ainda, então ele vai precisar de outras fontes de alimentação para ter mais energia. Dessa maneira, quando os consumidores pegam essa energia na alimentação e usam parte dela em seu metabolismo e que é eliminada em seus excrementos, ou seja, fezes, urinas, suor, etc., como já falamos anteriormente. Em geral, apenas 10% de energia passa para o trófico, ou seja, para o ser vivo seguinte. 10% de energia passa para o ser seguinte. É muito pouca energia, não é? Por isso que a gente precisa se alimentar de várias outras coisas, o ser humano. Logo, quanto mais distante na cadeia alimentar, ou na cadeia ou teia alimentar, menos energia e mais necessidade de alimento aquele ser vivo vai precisar. Ok, criança, entendido? Então, agora, finalizando nossa aula, nós vamos realizar a nossa atividade sobre a teia e cadeia alimentar, da nossa segunda aula. Até a próxima aula. Vou deixar na descrição aqui embaixo exemplo de atividade para quem quiser utilizar em suas aulas. Bye!